Olá pessoal, esse vídeo aqui é para eu trabalhar com vocês aqui os fatores sensoriais do comportamento. Mas lógico, né, vamos partir do nosso slide principal, lembrando que comportamento é a modificação do organismo em reação ao algo que mudou dentro ou fora dele, né? Então, essas mudanças internas e externas serão entendidas como estímulos, tem o fator adaptativo, porque a mudança de comportamento almeja a sobrevivência, e ela vai ser expressa através de um movimento, né, do uso do corpo desse animal, lembrando da limitação do observador humano, pois, né, a gente percebe apenas determinadas coisas, né. Esses comportamentos, então, eles vão ser compostos por atos, né, que podem ser óbvios, né, como, por exemplo, comportamentos que envolvam a locomoção, de alimentação, cópula, cavação, ou podem ser movimentos sutis, né? Às vezes até é difícil da gente perceber, como alguns sons, movimento na orelha, movimento na cauda, emissão de cheiros, né? E a complexidade do movimento, do comportamento, ela não está nos tipos de comportamento, uma vez que o próprio corpo limita essa expressão, mas sim nas diferentes formas em que ele vai combinar esses comportamentos, considerando frequências e sequências e funções de cada um deles. O comportamento, né, a modificação do corpo, ela vai ser determinada por uma expressão gênica, né, no qual estímulos internos ou externos vão acionar proteínas que acionarão genes, que acionarão proteínas, que acionarão genes, numa cascata até que ela se expressa na forma do comportamento, né? Então, a genética, ela é como se fosse um interruptor, né, que expressa aquele comportamento, e o estímulo do ambiente vai ser aquele que vai ligar ou não esse interruptor, expressar ou não esse comportamento. Eu tenho muitos animais que têm pouco aprendizado, então os estímulos que desencadeiam um determinado comportamento, eles são determinados geneticamente. Então são animais muito rígidos, né, nas suas expressões comportamentais, né? Enquanto que eu tenho outros animais no qual existe uma flexibilidade para acionar ou adicionar ao longo da sua vida, do seu desenvolvimento, quais estímulos desencadearão aquele comportamento. O comportamento já existe, porém, os estímulos que irão desencadear irão variar de espécie para espécie. Os fatores sensoriais do comportamento, eles são estudados na etologia clássica, né? E eles estão relacionados, então, com inúmeros fatores, né? Desde aspectos muito elementares de orientação, reflexos, instintos, taxias, né? Hormônios, feromônios, e eles são amplamente estudados pela etologia. O comportamento ele vai ser, então, composto tanto por comportamentos estereotipados ou inatos, ou seja, o animal vai exibir ele sem uma necessidade de aprendizado, ou com comportamentos que são adquiridos ao longo da sua vida. O comportamento ele vai ter uma escala, né, esses elementos, né, esses fatores sensoriais, eles possuem uma escala. Se a gente partir ali do último, né, animais abaixo de artrópodo, eles não têm nenhuma aprendizagem típica, o instinto eles existem, mas são muito simples, e nesses animais vai predominar a ataxia e o reflexo. Nos insetos, a gente já tem o aprendizado, mas o aprendizado ainda é pouco, muito instinto, e as taxias ainda são nítidas. Ratos ou outros mamíferos, eles têm muito aprendizado, mas não têm raciocínio. Eles possuem muito instinto e a taxia já começa a ficar mais frágil, talvez nos primeiros momentos de vida. No homem, a aprendizagem predomina, existe raciocínio, não tem taxias, e a gente tem sim inato, mas que ele pode ser modificado com o aprendizado. A orientação, elas são processos elementares, né, de estímulos que os animais utilizam para se locomover pelo ambiente. Normalmente, a locomoção ela é dirigida, ou seja, os animais não vão se locomover de qualquer forma pelo ambiente. Ele usa referenciais externos que vão determinar por onde e como ele vai se locomover, né? Então, o tempo todo eles estão monitorando esse ambiente, né? Por isso até que a gente vai ter o agrupamento dos animais em determinadas regiões do ambiente, né? A taxia e a cinesia são dois tipos elementares, né?
eles são provocados por estímulos externos e elas podem ser positivas, quando elas agrupam os indivíduos, por exemplo, a umidade, ou negativa, por exemplo, a quantidade de CO2 na água, né? Então, quando eu tenho muito protozoários, por exemplo, nessa imagem, no ambiente produzindo CO2, isso faz com que eles dispersem e não fiquem todos concentrados no mesmo local. Qual é a diferença de cinesia e taxia? Na cinesia, os movimentos do animal não são orientados a respeito da direção da fonte de estímulo, ou seja, o animal ele possui como se fossem sensores que determinam se ele vai se movimentar mais rápido ou mais lento, dependendo se ele está ou não na presença do estímulo. Então, por exemplo, o tatuzinho de jardim. Para ele, a umidade é muito importante para a sobrevivência. Então, se ele está no ambiente em que a umidade é baixa, esse sensor faz com que ele se movimente mais rápido. Para quê? Para que, ao acaso, ele encontre um ambiente onde a umidade seja maior. Quanto maior for essa umidade, menos ele se locomove para ele poder ficar nesse ambiente que tem a umidade ideal. Já na taxia, eles sim percebem esse estímulo e ele vai ou não na direção desse estímulo, dependendo do quão importante ela é para a sobrevivência desse animal. Foi feito, ao longo da história, né, ao longo do estudo da etologia, foram feitos muitos estudos, né, de cinesia, né, em que se usavam câmeras de escolhas, né? Então eram câmeras onde um lado tinha o estímulo, o outro não, e o animal é colocado nessa câmera e se analisa em qual lugar ele vai, né? E esse estímulo pode ser qualquer estímulo, né? E isso foi utilizado para o estudo. A ortocinesia, ela está relacionada com a mudança de velocidade relacionada com a velocidade, né? Com a locomoção natural. Por exemplo, a ciclocinesia, muito comum nas planárias, ela já está relacionada com o movimento de uma parte do corpo. Então, quando uma planária se movimenta e encontra a luz, né, detectada pelos seus ocelos, ela vira a cabeça automaticamente para trás e isso promove uma mudança de direção, né? Existem diferentes tipos de taxias, né? Então, para a gente humano, é muito fácil entender a fototaxia, a quimiotaxia, mas existem diferentes tipos de taxias, algumas que a gente consegue entender bem e outras que a gente não consegue entender muito bem, como, por exemplo, os sons ultrassônicos, que é a ecolocalização, utilizados por morcegos ou mamíferos marinhos, campos elétricos e magnéticos dos peixes elétricos, e a própria farotaxia, utilizadas por animais farejadores. O tropismo é um movimento movimento do corpo, né? Ele é muito utilizado aqui, muito comum, né? Muito estudado em plantas, né? Em que ela movimenta a direção de crescimento de acordo com esse estímulo que ela está avaliando. Ele é mais mecânico, né? E quando a gente fala de trilhas, a gente tem um processo chamado de tatismo, né? Então, os animais normalmente eles se locomovem em trilhas, num ângulo fixo, né, de locomoção. Ele, né, não se locomove de qualquer jeito, ele tem um ritmo de movimentação, né? E esse ritmo, né, esse movimento, ele vai ser relacionado com a percepção desse estímulo. Então, por exemplo, uma larva de uma mosca varejeira, ela vai ter um movimento sempre em linha reta. Como que ela consegue isso? Através da luz. Então, a luz, ela vai permitir, né, se eu mudar a direção da luz, ela vai mudar a direção de movimento, né? Como que isso acontece? Então, ela tem dois ocelos que detectam a presença da luz e ela vai virar a cabeça até o momento em que ela não enxerga mais essa luz. Então, ela vai ter o cálculo do ângulo de incidência dessa luz. E assim ela consegue movimentar o corpo para se manter sempre em linha reta. Se a gente tampar um desses receptores, o que vai acontecer? Ela vai começar a se locomover em círculos, né? Sem parar, né? Em movimento circular sem parar, porque ela não tem esse anteparo final, né? Então, ela vai comparar essas duas visões simultaneamente, senão, obviamente, ela vai precisar de uma memória para isso, né?
que vão usar o corpo sempre numa mesma posição, vai ficar sempre com a parte de cima virada para cima, de baixo para baixo. A artêmia, que nada com as perninhas viradas para cima. E a linha lateral dos peixes, né, que também permite essa posição dele de nado, que vai estar associada com o seu ouvido e o seu labirinto também. Então, muitos animais usam o sol como orientação para ela se movimentar, ele serve como bússola, né? Ela consegue corrigir rota, caso elas sejam impedidas de se locomover, e voltar para sua casa, mesmo sendo num horário diferente do que ela saiu. Embora esses comportamentos eles sejam bastante rígidos, né, obviamente ele tem que ter o contexto adaptativo. Por quê? Se o tatuzinho de jardim, ao encontrar um ambiente em que a umidade era ideal e ele parasse de se movimentar, ele não iria sair para mais nada. Mas olha que interessante. Durante o dia, a diferença de umidade entre o ambiente externo e o ambiente embaixo de uma casquinha, né, de árvore, em que a umidade é muito alta, faz com que ele fique na casquinha, embaixo da casquinha. Mas à noite, quando a umidade relativa do ar ela acaba aumentando, ela fica igual, tanto embaixo da casca de árvore quanto fora. Isso é um estímulo para que ele possa sair dessa casca, se movimentar, encontrar parceiros reprodutivos, encontrar alimentos. E no outro dia, pela manhã, quando o sol começar a modificar a umidade relativa do ar e diminuir, ele vai começar a se locomover mais rápido até encontrar essa casquinha de novo e por aí ficar escondido, alternando os ritmos biológicos. A mesma coisa acontece com o pulgão, por exemplo, né? Em que eles usam a luz ultravioleta do céu como um estímulo para voar. Então ele está na planta, ao olhar essa luz ele voa. Mas quando ele está com fome, a cor verde da vegetação é que atrai ele. Quando ele está saciado, a luz verde, a luz azul atrai. E assim ele vai